Bruxa de Blair. Como encontraram o corpo dela? Como ela ficou tão conhecida, né, em meados de 1771 e como foi a sua história? E hoje eu vou falar sobre a Bruxa de Blair. A história dessa cidade, chamada de Blair, é mais antiga do que posso imaginar, remontando ao ano de 1771, que foi a data de sua fundação. Quando ela tinha não mais do que 2 ruas e uma dúzia de casas, durante 14 anos, a cidade prosperou normalmente, até que no fim de 1785, uma mulher que vivia no local de Eric Edward foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela as levava para sua casa e tirava sangue dos pequenos. No meio do inverno daquele ano, a mulher bruxa foi considerada culpada e foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta. A sua própria sorte é que certamente deve ter causado sua morte, né? Talvez ela tenha morrido congelada, mas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada enquanto andava na floresta à noite. O ano se passou até que as coisas começaram a ficar feias na cidade. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxa simplesmente desapareceram, sem explicação alguma. Todos que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Quer dizer, funcionava assim. Muitas pessoas naquele vilarejo acusavam, né, aquela mulher de bruxaria, né, que ela fez. Ela levava as crianças, matava, tirava seu sangue para fazer pactos com o demônio, fazer cartas de tarô e muitas coisas. E após isso, né, ela foi expulsa do próprio vilarejo. E nisso ela morreu. E dizem que quando ela morreu, ela deixou um feitiço aí para quem falasse o nome dela, né, morria ou desapareceria, né, no meio da noite ou do dia, né. Um ano se passou até que as coisas começaram a ficar feias na cidade durante o rigoroso inverno de 1786. Todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxa simplesmente desapareceram sem explicação. Algumas assim ficaram, algumas outras não. Todos que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Muitos anos passaram e um novo século havia surgido, e foi no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu com o nome de Oculto da Bruxa de Blair. A única edição dele estava bastante destruída e mal pode-se ler seu conteúdo, mas pequenas partes ainda legíveis nos revelam que ele conta a história de Ellie, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. A velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e manchou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia na perna dela, e ela controlava os animais da floresta. Dentro dos buracos da falada parede, encontraram diversos marionetes feitos com gravetos e pedaços de pano, todas sem cabeça. Despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e as camas do lado, olhando sobre ele. Ela desapareceu e ele encontrou todas as portas batendo. Logo viu a mesma mulher, na mesma aparência novamente, e disse: "Em nome de Deus, o que você é?" Ela caminhou para longe e no seu lugar havia sangue. Ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças da vizinhança que desapareceu, né, no meado daquela época, de King George. Antes dos magistrados, as pessoas negou a acusação que estava sendo colocada em cima dela, e foram umas coisas, né, que abalou a cidade. Em 1825, logo depois da cidade deixar de se chamar Blair e se tornar Brooksville, as coisas começaram a ficar realmente assustadoras, pois a morte de uma criança fez com que todos temessem a volta da bruxa. Pois no mês de agosto daquele ano, 11 pessoas assistiram uma menina de apenas 10 anos morrer afogada no riacho Tempest.
Todos que assistiram o terrível acontecimento dizem que viram claramente uma mão pálida brotar da água e puxar a menina para a morte. O corpo dela jamais foi encontrado, apesar de todo o esforço, e parecia que algo não queria que fosse, pois durante 13 dias após o afogamento, o riacho ficou obstruído por madeiras e gravetos, como se quisesse dificultar as buscas. Depois disso, a cidade viveu uma época de calmaria. A lenda da bruxa foi quase esquecida por todos, mas apesar de 60 anos terem passado a ser uma grande tragédia, após 60 anos, foi uma grande tragédia, parece que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886 ela voltou com uma força jamais vista nesse mundo. Robbie Weaver era um menino de 8 anos, morador da cidade de Brooksville, que um dia no passado havia sido a vila de Blair. Mas apesar do lugar ter mudado de nome, a floresta maldita ainda estava lá, esperando alguns avisados, e para o azar de Robbie e sua família, ele acabou se perdendo lá em uma tarde. E quando a noite chegou com toda a sua escuridão, o garoto não retornou, fazendo todos temerem o pior. Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe que busca, uma equipe foi fazer uma busca, para tentar resgatar o garoto. Dessa maneira, 5 homens participaram de uma jornada noturna para dentro da floresta da bruxa. Eles pensaram que ele não tinha se perdido e tinha morrido lá, sem temerem nada, pois o que poderia acontecer com eles, se eles estavam todos juntos. Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou, muito menos o menino sumido, pensando que talvez os homens estivessem perdidos. Talvez por causa da noite, ou quem sabe a floresta poderia ter enganado. Por esses motivos, uma segunda equipe partiu em busca da primeira e ainda acreditando que poderia achar o pequeno garoto. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados. Mas àquela altura eles eram apenas pedaços, pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade, tentando encontrar ajuda para remover o que havia sobrado dos corpos. Para a surpresa de todos, os mortos simplesmente haviam sumido do lugar onde foram encontrados. Nas folhas estava apenas um pouco de sangue seco. As buscas foram suspensas, pois não havia ninguém com coragem o bastante para entrar na maldita floresta de novo, ver como aconteceu, pois todos temiam o mesmo fim dos primeiros homens que lá entraram. Por isso, Robbie Weaver jamais foi visto nesse mundo novamente. Seus pais não tiveram um corpo, para enterrar. Durante muitos anos, poucos ousaram entrar na floresta, temendo por suas vidas, e a lenda da bruxa que permanecia viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos depois de ter ido morar na cidade de Brooksville, Rutger resolveu construir uma casa no meio da mata, em um lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada. Certamente muitas pessoas pensaram que ele estava louco, mas após 5 anos de muito trabalho, a casa ficou pronta. Durante alguns tempos, Russell ainda ficou na cidade, pois trabalhava na loja do seu tio. Mas após sua tia morrer, a loja foi fechada e seu tio foi morar em outro lugar. Sem mais nada que o prendesse ali, ele ficou morar de vez no meio do mato e cada vez mais era visto em Brooksville. Dizem que chegou a um ponto onde ele aparecia na cidade apenas 2 vezes no ano. Nesse tempo, os moradores pensavam que talvez tudo o que tinha acontecido até hoje não passava de histórias contadas por seus parentes mais velhos. Pois se a bruxa havia matado 5 homens em uma noite, como apenas um que vagava quase todos os dias pela floresta não era atacado, isso fez com que as crenças na bruxa fossem diminuindo. Até em 1940, a vida em Brooksville estava pacata,
com Rush e Carl vivendo na floresta e a lenda sendo esquecida. Mas no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa de Brooksville ficaria agitada e Rush deixaria de ser um maluco no mato para se tornar suspeito de terríveis crimes. Naquele fatídico dia, Emily Rhodes saiu para a rua, o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que a observava há tempo. Quando a menina chegou perto, foi pega com força e a sua boca tampada pela mão. Não podendo emitir nenhum som, assim Emily foi pega sem conseguir sequer pedir socorro. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo suas mãos e pés amarrados durante horas. Ela foi carregada com um saco de batata nas costas do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada. Por um tempo, Emily ficou jogada no chão choramingando, enquanto seu sequestrador estava em uma parte da casa se arrumando. Depois de um tempo, ele voltou, e um ritual macabro foi iniciado, ritual que tinha como oferenda a pequena garota de apenas 7 anos. A menina teve seu corpo cortado em diversos lugares com uma faca, onde símbolos estranhos eram desenhados em seu crânio. Assim, o cara do mato, que assim, após acontecer aquilo tudo, um cara sequestrou uma menina e ele fez, ele queria fazer um ritual, um ritual macabro, onde era desenhados muitos símbolos em seu crânio, foi esmagado com força, era desenhando muitas coisas no crânio, o corpo dela era cortado em diversos lugares, e ela teve o crânio esmagado com força, gerando um traumatismo craniano. Durante horas, ela sofreu aquela tortura, até que seu pequeno corpo perdeu as forças e morreu. Ele estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. Menos de um mês depois, no início de dezembro, Texas Road, o menino que também vivia em Brooksville, saiu para brincar e não voltou para casa. Ele também foi levado para a maldita casa no meio do mato, mas não foi morto, nem oferecido em um ritual. A tortura que ele viria a sofrer seria pior do que qualquer dor física. Depois de Emily, a primeira a ser morta é Kill. Outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros. E Brody teve que assistir tudo, vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. O estado do garoto tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinos ocorriam. Ele ouvia tudo, inclusive ele conta que Rusty falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Chegou até a perguntar ao garoto se ele também a ouvia, mas ele respondeu que não. Será que Rusty conversava com a lendária bruxa de Blair enquanto matava as crianças, ou mesmo fazia aqueles rituais oferecendo os pequenos para ela? Por sorte, Kilbrod conseguiu, em um momento de descuido, fugir da casa e chegar até a cidade. Seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando as crianças. Os corpos dos 7 mortos foram encontrados embaixo da casa de Rusty, todos em decomposição avançada. Então, a história ela se inicia assim, após a bruxa, ela morrer afogada ou frio, ela lançou uma maldição, que ia botar medo em todo mundo, que quem dissesse seu nome. E após, o pessoal foi esquecendo ela. O que aconteceu? Após o pessoal foi esquecendo ela, um cara foi morar ao lado de uma floresta cujo ele falava com ela. Ela falava que era para ele sequestrar 7 crianças, matar e oferecer um ritual para ela. Então, o menininho ele ficava escondido lá, só vendo aquele monstro matar as pessoas e depois sacrificar o corpo pro demônio e essas coisas, e ele não podia fazer nada porque ele estava preso. O estranho homem que vivia no meio da floresta amaldiçoada foi
a julgamento e recebeu a pena de morte por enforcamento. No dia 22 de novembro de 1941, Rush Perry foi enforcado. Todos acharam que tudo estava acabado e que dessa vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo e o único sobrevivente do massacre das crianças tinha sido um futuro sombrio pela frente, né? Que lembra que aquele cara ele foi o sobrevivente, aquele que saiu, que deu depoimento. No ano de 1957, Carly Broad, o garoto que viu todos os outros serem mortos, foi internado em um hospício depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem, e durante anos ele foi sendo jogado de um manicômio para outro, sempre causando problemas com ataques de raiva e delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, Kyle pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão até que ficou afiada. Com a arma pronta, ele a enfiou bem fundo em seu próprio tufo, rasgando sua carne em veias, fazendo o sangue jorrar para todos os lados enquanto a vida ia deixando seu corpo. Assim morreu, sangrando até a morte. O último amaldiçoado em Brooksville, e o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os envolvidos com aqueles ritos satânicos tiveram uma morte macabra, né? Inclusive quem visse, né, as pessoas fazendo aqueles rituais, né, já teria uma morte lenta e dolorosa, né, já seria amaldiçoado. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta de Blair em busca da bruxa, mas ela jamais se manifestou de novo. Mas como se sabe, ela costuma sumir de tempos em tempos, até a sua história sumir da memória. Então ela volta com um golpe ainda maior, matando todos que estiverem envolvidos, sejam homens, crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue, apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada. E você? Você visitaria a famosa Floresta Maldita? Você visitaria Brooksville e construiria uma casa lá para ver os visitantes? Ou você visitar e ver o que houve? Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião. Me dê uma chance de surpreender. Você, né? Vídeos terça, quarta e sexta. Se você gostou do vídeo, deixe sua opinião nos comentários, né? Assine nosso canal e me dê uma chance de surpreender você, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até mais, Killers Terror.